Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma el acercamiento, del abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Então, primeiro, barbaridades, operações na casa de líder da oposição. Agora, hoje pela manhã, tivemos o foco em militares e também no partido da oposição, o maior partido da oposição. Eu faço parte do Novo, um partido de oposição ferrenha a esse governo, mas o maior partido é o PL. E hoje nós chegamos, acho que no ápice, porque uma ditadura que não vai em cima de partido político não é uma ditadura. Nós estamos vivendo uma ditadura nesse país, falo isso constrangido, porque o Senado Federal é corresponsável por esse caos institucional, por esse país estar de cabeça para baixo como está hoje. Eu faço parte desse Senado. Nós estamos no momento histórico de 200 anos da Casa Revisora da República, é o bicentenário, e nós não podemos baixar a cabeça nesse ano histórico. Eu espero, acredito na capacidade de reflexão de cada senador, na avaliação do que está correto, do que está errado, e nós, assim, sem paixão, com razão, cada um de nós está vendo que está demais. É uma sandice que está acontecendo nesse país, uma perseguição implacável, uma sanha que alguém precisa parar, e esse Senado tem o dever constitucional. É o único que pode parar abusos de ministros do Supremo, porque tem a possibilidade de fazer análise de impeachments, e tem 60 na mesa do presidente do Senado. Eu quero dizer que a própria pauta de hoje, nessa quinta-feira, senador Isalci, é uma coincidência que não é coincidência, entre aspas, porque mostra o sinal de um alinhamento, de um jogo combinado do que está acontecendo em operações da Polícia Federal com o que o parlamento está debatendo hoje. Qual é a pauta de hoje? A PEC 42, que vai limitar, que vai dificultar a candidatura de militares. Quem é que foi atingido hoje pela operação? Militares. O objetivo é segregar. E nós não temos o direito de fazer isso com nenhum brasileiro para que possa disputar, para ser votado e votar. Esse é o Brasil da atualidade que nós precisamos buscar a volta da democracia. Não temos democracia e é através do reequilíbrio entre os poderes. Senhor presidente, na segunda-feira, da abertura do ano legislativo, nós vimos muitos discursos dos presidentes da casa. O presidente Lula não veio, o presidente do Supremo também não compareceu. Nada é por acaso, porque os discursos foram aquela enfadonha resenha narrativa de que tem que se regular as redes sociais, coisas menores com uma emenda parlamentar, foi o que falou o presidente da Câmara, e isso faz parte de um projeto que eu vejo como um regime avançado, um novo regime no Brasil, que a cereja do bolo é regular as redes sociais
porque a população está vendo o que está acontecendo e não concorda com isso que está acontecendo. Então, o Congresso Nacional foi palco de um lamentável evento, claro, que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado, que foi celebrado aqui como um título de democracia inabalada, mas que eu digo que o título correto talvez teria sido democracia esquartejada. Foi isso, pelas falas, pelas narrativas que não convencem ninguém. Você vê que 20% da população brasileira ainda acredita que tenha sido tentativa de golpe, segundo pesquisa de opinião. 80% já entendeu o jogo político disso tudo que está por trás. Então, milhões de brasileiros estão perplexos com uma brutal inversão de valores para justificar toda essa perseguição. Eu vou provar isso nesse pronunciamento, senhor presidente, pois até que ainda persistem sérias controvérsias e importantes interrogações nunca respondidas, prevalecendo uma falsa narrativa de golpismo orquestrada pelo governo, pela maioria dos ministros do Supremo, muitos calados, e por uma parte expressiva da grande mídia. É a primeira vez na história da humanidade que se quer a todo custo caracterizar um golpe de Estado sem a força das armas, sem nenhuma liderança política, num domingo desta nação. Desde o início, meu posicionamento sempre foi frontalmente contrário a invasões, depredações aos edifícios públicos, sedes dos 3 poderes da República. Quem conhece minha atuação sabe que eu sou um defensor da vida, da paz, das instituições democráticas e principalmente da liberdade com responsabilidade, mas sem jamais abrir mão da verdade e da justiça. A CPMI, da qual fui titular, tinha todas as condições de elucidar muitas dessas dúvidas. Nós propusemos a CPMI para investigar e chegar à verdade. A oposição tentou isso, mas ela foi sequestrada desde o início pela maioria governista, interessada apenas na consolidação da frágil e precária narrativa do golpe de Estado e na completa blindagem do governo Lula. Foram barradas todas as iniciativas da oposição que visavam obter provas irrefutáveis da omissão deliberada das Forças de Segurança Nacional que estava lá no estacionamento do Ministério da Justiça. Importante também, senhor presidente, nós refletirmos que isso não mudou nem quando houve o vazamento das escandalosas imagens que mostravam o general G. Dias, o general do Lula, responsável pelo estratégico Gabinete de Segurança Institucional, servindo água e cafezinho junto com a sua equipe aos manifestantes invasores do Palácio do Planalto, como um verdadeiro anfitrião. Não mudou nem depois da demissão do general, numa clara demonstração de reconhecimento da responsabilidade de quem nada fez para garantir a segurança, mesmo depois de receber 33 alertas da ABIN que o objetivo daqueles atos seria a destruição do patrimônio público. Mas nada pode ser mais grotesco e suspeito do que a negativa do Ministério da Justiça em entregar à CPI as imagens das câmeras de segurança, pois em vários momentos foi confirmada a retenção de tropas de segurança dentro do Ministério enquanto aconteciam os distúrbios violentos. Depois de reiteradas e injustificáveis procrastinações, mesmo com decisão do STF, por incrível que pareça, o ministro veio ao público dizer, sem nenhum pudor, que todas as imagens tinham sido apagadas. Mas permanece a pergunta, senhor presidente, que não quer calar. Por que houve tanto medo dessa CPMI? Enquanto a CPMI naufragava, o ministro Alexandre de Moraes, respaldado pelo autoritarismo testado no infindável inquérito das fake news, que já perdura 5 anos, vai fazer 6 agora, onde ele próprio... Autoritarismo e abuso de autoridade que esse vagabundo comete.
acusa, investiga, julga, condena sem apelação, conduzia com o mesmo autoritarismo os processos do dia 8 de janeiro, rompendo com o Estado democrático de direito, negando a centenas de cidadãos o direito básico da ampla defesa e da individualização das condutas. Ele, detalhe, que se diz vítima, que diz que, sem provas, que seria esquartejado em praça pública. Como é que ele pode julgar algo que ele é vítima? Tá tudo errado no Brasil, tá tudo de cabeça para baixo, e as pessoas de bem precisam se manifestar de forma ordeira, pacífica, mas com firmeza. Eu não tenho dúvida que a maioria das instituições é composta por pessoas de bem, que estão caladas, estão com medo num momento importante da República, num momento dramático, onde a população está acuada. Pais e mães de família, sem nenhum antecedente criminal, que ao serem detidos portavam apenas bandeira do Brasil e bíblias, foram tratados como perigosos terroristas e condenados a mais de 15 anos de prisão. Detalhe, a maioria dos que entraram aqui tem as imagens. Uma minoria quebrou e esses têm que ser punidos exemplarmente, de acordo com a lei. Mas não, nós temos aí milhares de presos políticos no Brasil e a gente não pode ficar calado para poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir fazendo o que é certo. Nós estamos vivendo algo típico de um tribunal de exceção só possível em ditadura. E a cada dia a gente vê isso. Mais grave é a omissão dessa casa. Os primeiros julgamentos aconteceram no plenário presencial lá no STF, onde cada ministro discute as provas e analisa o voto do relator. Mas depois do impacto negativo das primeiras decisões, os julgamentos foram transferidos para o plenário virtual. Olha só, sem discussão dos ministros, que apenas apresentam friamente seus votos. Vários senadores de partidos diferentes já pediram o imediato afastamento de Alexandre de Moraes desse inquérito que ele próprio, repito, se declarou vítima de uma suposta tentativa de golpe que pretendia, inclusive, fazer o seu enforcamento em praça pública.